Amém? Agora. Now I want to introduce our speaker. Agora, eu quero apresentar a nossa palestrante da noite. I've been waiting 21 years Eu tenho esperado 21 anos for this time por esse dia, por esse tempo. because I want to introduce one of the most amazing young women I've ever met. Eu quero te apresentar uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. And I've seen her tried by the fire. Eu já vi ela sendo provada no fogo. I've seen her on the mountaintops. Já vi ela no topo da montanha. I've seen her in the deepest Eu valleys. já vi ela nos vales mais profundos. And I've seen her grow. Mas eu vi ela crescer. I believe that she will be a woman's voice from God to this nation. Eu creio que ela é a voz da mulher de Deus para essa nação. She's super anointed, Ela é muito ungida, brilliant, brilhante, but she's lived what she preaches. mas ela vive aquilo que ela prega. Would you welcome my spiritual daughter, Vocês podem dar as boas-vindas para minha filha espiritual, Dani Rocha? Dani Rocha. Boa tarde. Good afternoon. Eu não me sinto muito confortável chorando na frente das pessoas. I don't feel very comfortable crying in front of people. Eu não me sinto confortável sendo vulnerável na frente de ninguém. I don't feel comfortable being vulnerable in front of others. Mas quantos de vocês sabem que Deus tem uma maneira engraçada de tratar com a gente? But how many of you know that God has a funny way of treating us? Eu queria que você preparasse seu coração. I'd like you to prepare your heart. Eu queria que você tivesse expectativa para aquilo que Deus vai fazer hoje. I'd like you to have expectation of what God is going to do tonight. Porque eu quero que você entenda que você vai receber na medida da sua sede. Because I'd like you to understand that you're going to receive according to the measure of your thirst. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre João 4. Nós vamos ler um pouquinho juntos, de 1 a 42. We're going to talk a little bit about John chapter 4. We're going to read from verses 1 to 42. E o nome dessa mensagem, se vocês quiserem já botar o slide, The name of this message, if you want to write down from the slides, it is, era necessário. It was necessary. E a gente vai falar um pouquinho, é uma história que todo mundo conhece. It's a story Eu that acredito. everybody knows, I believe. Quantos de vocês conhecem a história da mulher samaritana? Bota a mão para cima. How many of you know the story of the Samaritan woman? Quantos Raise de your hand. vocês já ouviram a história da mulher samaritana mais de uma vez? Have you heard it more than once? Quantos de vocês já ouviram mais de 5 pessoas pregarem a respeito da mulher Have samaritana? you heard it more than 5 times? Então se prepara. Then prepare yourself. Deus vai falar com você essa God's going to tarde. speak to you tonight. Eu acredito que nem todos vocês me conheçam. Eu sou a Dani, eu trabalho para a Global Awakening já tem 20 anos. Represento eles aqui no Brasil. I believe that not all of you may know me. My name is Danny, and I've worked for Global Awakening for about 20 years, and I represent them here in Brazil. Feliz demais com o projeto que Deus nos deu, que é o bacharel em teologia, que agora temos vários alunos aqui presentes. Cadê nossos alunos, hein? I'm so happy with the project that God's given us, the Bachelor in Theology. Where are our students? E Deus tem feito coisas maravilhosas, God has done incredible things, muito além das nossas expectativas. far beyond than our expectations. Eu queria conversar com você sobre essa mulher samaritana, mas antes eu gostaria de mostrar a foto da minha família, para vocês conhecerem o que mora no meu coração.
I want to Não talk sei to se eles tiveram tempo de colocar. Eu tenho uma filha chamada Liz, de 10 anos. I want to tell Aquela you a little bit gatinha about my linda family. lá. I have a daughter named Liz that's 10 years old. Essa figurinha chamada Zion, de 8 anos. This cutie pie named Zion. That's E o meu 8 years marido, old. que alguns de vocês já conhecem, o Ed Rocha. And my husband, with a few of you know, Eddie Rocha. Então você está vendo meu coração todinho ali naquela foto. In this picture, you can see my whole heart. E eu queria mostrar para vocês, só para que vocês conhecessem um pouquinho mais de mim. I wanted to show you this so you get to know me a little bit better. Porque a nossa família é o nosso legado mais precioso. Because our family is our most precious legacy. Abra sua Bíblia comigo em João 4. Open up your Bibles to chapter 4 of John. E eu queria que você lesse essa história comigo hoje de uma maneira diferente. And I'd love for you to read this story with me in a little different way. Você sabe que dependendo do lugar que você cresceu, Depending on the place where you grew up, dependendo das coisas que você aprendeu, depending on the things that you learned, depende do lar que você teve. depending on the household that you had, Você sempre, cada um de nós criou um tipo de preconceito, de conceito já estabelecido daquilo que você acredita. each one of us has created preconceived notions of the things that we believe. Vocês concordam comigo? Do you agree with me on that? E eu queria que você olhasse para a história dessa mulher hoje, I'd love for you to look at the story of this woman today, não como alguém do século 21 moderno, not as somebody from the 21st century that's modern, que vive dentro de uma democracia, that lives inside of a democracy, mais ou menos hoje, mas não vamos entrar nesse assunto. more or less a democracy. Let's not talk about that. Mas eu queria que você entendesse que a nossa perspectiva But I'd like you to understand that our perspective vai dar para a gente is going to give us o nível de entendimento que a gente vai ter das histórias que lemos. the level of understanding in the stories that we read. Existe um processo intenso de cura que acontece nessa história. There's an intense process of healing that happens in this story. A história da mulher samaritana é o relato mais longo dos evangelhos. The story of the Samaritan woman is the longest story in the Gospels. E o mundo dela é radicalmente diferente do seu. And her world is radically different than your world. E se você falhar em perceber isso, And if you fail to realize this, você não vai entender a densidade dessa história. you won't understand how dense this story is. Então vamos ler comigo. So let's read this with me. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Era necessário que ele passasse por Samaria. Vocês não precisam colocar o slide de vocês em relação ao texto bíblico. No meu slide já tem o texto bíblico com a versão que eu gostaria de que eles vissem, entendeu? Se vocês pudessem voltar lá e passassem para o segundo slide, já é isso aí. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade. Herdade significa pedaço de terra, que o Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Por que eu estou usando essa versão? Porque eu quero que a gente esteja mais próximo do texto original possível. Pode passar o slide. Go ahead and read. Okay, I'm going to be reading from the chapter 4 of John from verses 1 until 6.
I'm going to use the NIV version if you want to accompany this with me. Now, Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que a gente precisa entender é o significado da palavra necessário. One of the first things that we want to understand is the word he had to. In verse 4 it says he had to go. A palavra original aí no grego The original word in the Greek é edei. is eder. O significado de edei And the meaning of this word is é amarrar, vincular, prender sem opção de saída. to tie together, to bind, without any option of leaving. Então, eu olho para esse verso e leio. E era-lhe edei. Então, Jesus estava amarrado, vinculado, preso a passar por Samaria. É diferente de necessário. So if we look at this verse, it's going to say, now he had to go. It was necessary that he go through Samaria. But now the meaning is, now it was a day that he had to go. He was tied. He was obligated. He was bound to. Porque ele só fazia o que via o Pai fazer. It's different than he had to go because he only did what he saw his father doing. Essa mesma palavra, João, diz pra gente que em 3:27, onde ele fala com Nicodemos sobre o novo nascimento, é necessário nascer de novo. Para que possamos ser salvos, é necessário nascer de novo. É a mesma palavra, é o mesmo peso de necessidade apresentado por João. The same word is used in John chapter 3, verse 7, when Jesus is talking about the new birth, to be born again. When he's speaking to Nicodemus, it's the same weight of the word when he uses in talking about being born again in chapter 3 of John. Esse mesmo verbo edei é usado em outros 3 lugares e João fala em 3:14 sobre a cruz e ele usa o mesmo verbo. In 3 other places in chapter 3, in John, 3 other places, he uses the same verb with that same weight. João 29, ele fala sobre a ressurreição. John chapter 20, verse 9, he talks about Ele the usa o resurrection. mesmo verbo. He uses the same verb. Era necessário que Jesus passasse em Samaria, não porque ele tinha sede. It was necessary that Jesus go through Samaria, not because he was thirsty, Não porque ele estava cansado. not because he was tired, Não foi por acaso. not by chance. Não foi por uma escolha. It wasn't a choice. Foi um propósito divino estabelecido. It was an established divine purpose. E eu quero mostrar para você, existia uma animosidade grande, né? E é assim o versículo diz que os judeus não se davam com os samaritanos. There was a great animosity between the Jews and the Samaritans. They didn't get along. Mas quando eu li esse texto, antes de eu tê-lo pesquisado e estudado, But when I read this text, before I studied and researched, eu que sou brasileira, nós que somos brasileiros, we that are Brazilian, a gente não tem muita animosidade com outro país. we don't have much animosity Certo. towards anybody else, right? O máximo que a gente tem de animosidade é com os argentinos, porque a gente acha que a nossa carne é melhor e que Pelé, de fato, é melhor que Maradona. The closest thing we have to animosity is Brazilians with the Argentines, because we definitely think our meat is better than theirs and Pelé is better than Maradona. Mas isso é uma animosidade, né, amigável. But even that animosity is rather friendly. O que eu quero dizer para você hoje é que os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. E eu vou te contar um pouco dessa história. What I want to tell you is that the Jews hated the Samaritans and the Samaritans hated the Jews, and I'm going to tell you a little bit about this story.
Essa é uma rota, né, da Galileia à Judéia, onde ficava Jerusalém. E o verso diz que Jesus saiu da Galileia e desceu para ir para Jerusalém. E se ele fosse um judeu que normalmente fizesse uma rota comercial normal, ele contornaria toda a Samaria, ia para uma rota de um lugar muito mais longe, era de 3 a 4 dias. So this is the route from Galilee to Judea, and if he was a normal Jew, he would take this long route around Samaria, so he wouldn't have to go through. It was 3 to 4 extra days. 120 quilômetros na primeira rota, 200 a 220 quilômetros na segunda, cruzando o Rio de Jordão 2 vezes. 120 kilometers in the first route, about 220 kilometers for the second route, crossing through the Jordan River twice. E aí eu vou te dizer o porquê. And let me tell you why. Em 722 a.C., In 722 before Christ, um rei assírio conquistou o norte de Israel. the king Cyrus conquested Assírio. Assyria, took over the north of The Israel. north of Israel. E aí, quando ele tomou o norte de Israel, como uma estratégia política e uma estratégia de domínio, ele deportou a maioria dos judeus daquela região. As a political strategy, what he did was he deported the majority of the Jews in that region. E aí ele trouxe um monte de gente de lugares da Assíria e da Babilônia. And so he brought many Assyrians and Babylonians to that area. Nós não vamos ler o texto todo, mas se você olhar em 2 Reis 17:33, você vai entender, no decorrer daquele texto, que ali descreve exatamente o que aconteceu e aonde começou essa história de profunda amargura, de raiva, de animosidade profunda entre judeus e samaritanos. We're not going to read the whole text, but if you go to 2 Kings chapter 17 verses 33, you can see exactly what happened in that time that gave birth to this animosity between them. E aí eu vou resumir essa história para você rapidamente. So let me summarize this for you quickly. O rei assírio estabeleceu o povo ali e deportou o povo judeu. The king of Cyrus was established the people there, E aí deportou o povo judeu. and then he deported the Jews. Depois que ele deportou o povo judeu, After he deported the Jews, teve a guerra, ele dominou aquele norte de Israel e as mulheres ficaram viúvas, porque os maridos morreram. there happened a war, and the women, and he took over that land. The women became widowed because the husbands had died. E aí os assírios casaram com as mulheres, não porque eles as amavam, mas era um domínio para que aquela cultura pudesse se dissolver. The Assyrians married those women, not because they loved them, but because they wanted to dominate over that culture so their own culture would be able to dissolve itself. Eles queriam quebrar a fé judaica, eles queriam destruir os judeus. E qual é o melhor jeito de destruir alguém, se não destruindo as suas crenças? They wanted to break down that culture. They wanted to destroy the Jews and the people and their culture. And what better way to win over a land by destroying their beliefs? Então, os judeus consideravam os samaritanos mestiços, misturados, porque os assírios trouxeram para os samaritanos outros deuses. So the Jews considered the Assyrians, the Samaritans, a mixed people because they brought other gods. E aí, num momento da cidade, os leões começaram a comer as pessoas. In a certain moment of the city, the lions started eating the people. Aí o rei assírio mandou buscar, vai lá buscar um judeu desse para ensinar esse povo, porque o Deus dessa terra não está feliz com o que a gente está fazendo aqui. Não ouvi nada. No, I just didn't hear it. Go ahead. The king had somebody come to bring back their culture to that land. E aí o que acontece? Existe
uma mistura da cultura judaica com uma cultura de outros povos babilônicos e assírios. What happens then is there's a mixture of the cultures from the people that are Jews and other faiths from the Babylonians. E os judeus vendo isso, eles sabiam que os samaritanos misturavam o que era sagrado com o profano. Eles temiam a Deus, mas também adoravam outros deuses. As the Jews saw this, they saw the Samaritans, they knew they loved God, but they also adored other gods. Para um judeu do século I, é melhor que você seja ateu do que você seja profano. For a Jew of the first century, it's better that you be an atheist than you be profane. Pela lei judaica, se você encostasse em algo que um samaritano tinha encostado, você era impuro. If you touched something that was unclean for the Jew of the first century, then you yourself became unclean. Então, toda essa repopulação estratégica trouxe para aquela região, ali quando Jesus chega, 722 anos de uma raiz de amargura terrível. Eles se odiavam, eles se repudiavam. So due to this story, it brought a root of 722 years of hatred. They hated each other. E aí os samaritanos faziam o quê? Porque eles não eram liberados para adorar em Jerusalém. Porque eles eram considerados profanos. And the Samaritans, because they were considered profane, they weren't allowed to worship in Jerusalem. Então o que eles fizeram? Eles construíram o próprio templo em Gerizim. So what did they do? They built their own temple. A palavra diz Edei. The word is edei. Ele precisava passar ali. It was necessary that he go through there. Porque ali tinha algo que ele queria transformar. Because there was something that he needed to transform. João coloca esse poço num lugar estratégico teologicamente, dizendo para você que era necessário, assim como nascer de novo era necessário que Jesus passasse por ali. John teaches us that was a strategic place because it was necessary that Jesus go through that certain area. Existe uma mulher naquele lugar. There's a woman there in the well. Jesus então diz, eu vou passar por Samaria. E passa por Samaria ali naquele poço de Sicar, na cidade de Sicar. So Jesus then says, I'm going to pass through this area. He passes through Samaria and stops by a well at Sychar. E aí João fala assim pra gente, vamos continuar a ler no versículo 5. Chegou, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, próxima à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó que Jesus, pois fatigado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Era meio-dia. Pode passar para o próximo slide, por favor. She's reading verses 5 to 7. Let me read them quickly. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman, verse 7, came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. Em toda a cultura do Oriente Médio, buscar água no poço era trabalho de mulher. In all of the culture of the Middle East, go get water was a woman's job. E elas iam de manhã cedinho, que o tempo era mais ameno, não estava tanto sol. As temperaturas naquele lugar chegavam a 45 graus durante o dia. The women would go early in the morning because the climate was a lot better. It hadn't gotten hot yet, and the temperatures in that area were about 45 degrees Celsius. Então elas iam de manhã cedinho, quando estava amanhecendo, ou então no final do dia, quando o sol estava se pondo. So they would go very early in the morning or at the end of the day when the sun was setting. E João coloca pra gente aí algo que é impossível de não ver se você é uma pessoa do século I. And here is something that John says that's impossible for you to realize, to notice, unless you're a person that's living in the first century. E ele fala, era meio-dia.
Por que ele nos dá esse detalhe? And he says it was about noon. Why does he give us that detail? O poço era um lugar de conexão para as mulheres. The As, well, mu- the well was a place of connection for women. as mulheres normalmente não saíam sozinhas naquela sociedade. In that society, women didn't go out alone. Esse era um momento que as mulheres se juntavam e iam ao poço juntas. This was the moment where the women got together and they would go to the well together. Era um momento de pertencimento, era um momento que a gente colocava o papo em dia, era um momento que elas trocavam. Era o único lugar que a mulher podia pertencer livremente de troca com outras mulheres. It was a moment of inclusion, of belonging. They could chat with one another. It was the only moment where women could have this exchange with one another together. Lembre-se, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem e-mail, não tem Twitter, não tem como ligar, como mandar uma mensagem de texto. Tudo o que acontecia na vida das mulheres era um momento de pertencer, aonde havia troca, onde ela sabia quem estava grávida, quem tinha tido bebê, como é que estava fulano. Remember, there's no Instagram, there's no Facebook, there's no email. This was the moment in which they had to chat with each other to get the news. Who had their baby? Who was pregnant? Who married whom? E aí João diz pra gente que era meio-dia. And so John says to us, it was about noon. Um judeu do século I que lê isso, ele automaticamente entende: essa mulher não pertencia, essa mulher era rejeitada, existia algo de errado com ela. The first century Jew automatically would know that that woman didn't belong to that community. They knew that she had been rejected, that she wasn't included with the others, that there was something wrong with her. Porque meio-dia não era hora de tirar água. Because noon wasn't time to go get water. E ela chega nesse poço e Jesus está ali sentado esperando por ela. So she gets to the well and there's Jesus waiting for her. E ele chega para ela e fala: dá-me de beber. And he comes up to her and he says, give me a drink. Mas antes de pedir água para ela, But before he asked her for some water, ele deixa ela chegar. he lets her arrive. Ela chega no poço, She arrives at that well. ele a vê He sees her e ele não se levanta e sai. and he doesn't get up and leave. Ele fica. He remains. Ele olha para ela He looks at her e ele diz para ela: and he says, você poderia me dar de beber? will you give me a drink? Jesus está fazendo por essa mulher nesse momento What Jesus is doing to this woman in this moment é olhando para ela, falando para ela, a reconhecendo, dando a ela um lugar para existir. is looking at her, recognizing her, speaking to her, and seeing her and giving her a place to exist. E com todo cuidado ele prepara uma cena para que ela possa estar num lugar seguro, onde eles possam conversar fora de olhares julgadores. Ele manda os seus discípulos na cidade comprar comida. And with all the care in the world, he sets the scene. He takes, the disciples are sent to go away to go buy food, so he has this moment with her alone. Essa mulher recebeu uma declaração social e ela arrumou a sua vida de acordo com ela creu nela, então ela não pertence a um grupo de mulheres, ela vai sozinha. This woman received a social declaration, and she doesn't belong to that group of women. She's there alone. E ela não estava ali porque ela era tímida, ela não estava ali simplesmente porque ela preferia, ela estava ali simplesmente porque a dor do julgamento era menor do que a dor da exaustão de 45 graus ao meio-dia. She wasn't there because she was for any other reason except the pain of the judgment was less than the pain of enduring 45-degree heat. A exaustão de ir buscar com um jarro de argila que pesava mais ou menos 25 quilos ao sol escaldante do meio-dia. A exaustão doía menos do que as pessoas olharem para ela com um olhar julgador.
The exhaustion of carrying a water jar that weighs 25 kilos in 45-degree heat was less painful than the judgment of people's looks towards her. A rejeição doía mais do que o sol. Rejection hurt more than that sun beating down on her. E antes de nós prosseguirmos, eu quero que vocês entendam algumas coisas que são primordiais para a gente continuar falando sobre essa história. Before we continue, I want you to understand a few things that are essential for you to understand well this story. Você sabe que vergonha não é o que acontece com você. You know that shame isn't what happens to you. É o que acontece em você em relação ao que você fez ou o que fizeram com você. It's what happens within you in relation to something that happened to you or was done to you. É o que você acredita que é com aquilo que você fez ou que aconteceu com você. That's what shame is, what you believe you are in relation to that which happened to you. E quando que a vergonha vira rejeição? And when does shame become rejection? Quando aquela voz interna de que você não é suficiente, que o que você fez é completamente errado, ela é confirmada 1, 2, 3 e de novo e novamente, e você internaliza aquela voz que antes aquela voz que antes era interna, você aceita aquele julgamento externo. When does shame become rejection? When that inside voice starts condemning you once, again and again and again, and you begin to accept that voice and agree with it. E quando a vergonha e a rejeição trabalham juntas por muito tempo, elas produzem medo. And when shame and rejection work together for a long time, it produces fear. E o que você faz quando você está com medo? And what do you do when you're fearful? Você se esconde. You hide. Você se protege. You protect yourself. Você finge que não tem nada acontecendo. You pretend that nothing's happening. O que fez Adão quando, depois que tinha comido do fruto, o que ele fez? E quando Deus veio visitá-lo, e ele faz o quê? Ele se esconde. What did Adam do when after he ate the fruit and God came down to walk amongst him? What did he do? He hid. Jesus então prepara um lugar seguro para aquela mulher onde ela pode se mostrar. So Jesus prepares that safe place in which she can show herself. Pode botar o próximo slide, por favor. A maior coisa que Jesus fez por aquela mulher antes de falar nada, antes de pedir água, antes de falar para ela sobre a água viva, antes de dizer quem ele era, ele ficou. The greatest thing that Jesus did for that woman before asking her, do you want a drink of the living water? Before he asked her for a drink of water, before he did anything, the greatest thing he did for that woman was to remain. E ficando naquele poço, ele estava declarando para aquela mulher culturalmente, socialmente, historicamente. By staying in that well, he was declaring to that woman socially, culturally, historically. Você não me contamina. You don't contaminate me. Eu não tenho medo do que você fez ou o que você deixou de fazer. I'm not afraid of what you did or didn't do. O que você fez não me assusta. What you did doesn't scare me. O que você fez não me afasta. What you did doesn't push me away. Eu tô aqui. I'm here. Jesus se conecta com ela, não trazendo uma lista dos erros que ela possui, ou do que vocês acham que ela possui, ou do que nós julgamos que ela fez. Ele simplesmente começa fazendo uma conexão com ela, mostrando para ela que ele entende o que é sede. Jesus connects with this woman, not with a list of things that we think that she did or things that others think and judge her for, but he simply connects with her based on his thirst.
A cura na vida de alguém não começa quando a gente diz para elas a lista do que elas precisam mudar e fazer para serem pessoas melhores. Healing doesn't begin in a person's life when we give them a list of the things that they need to fix to get better. Quando a gente aponta para eles o que elas devem fazer. When we point out what the people need to do to become better. As pessoas começam a mudar quando a gente senta no calor do meio-dia, no suor do sofrimento delas, com elas ali no poço e diz: não interessa o que você fez, eu estou aqui contigo. People will experience real change, not when you give them a list of things that they need to change, but when you're sitting down with them at the heat of noonday, saying right next to them, saying, I am here with you. It doesn't matter what you did, I am here with you. Vamos voltar e ler o resto do texto. Let's go back and read the rest. Pode ir para o próximo, por favor. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verse 11, Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself, and did also his sons and his livestock? Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Eu e você, You and me, todos nós, every single one of us, temos uma Samaria na nossa vida. have a Samaria in our lives. Temos um lugar que Jesus precisa sentar com a gente. There's a place in which we have a place in which Jesus needs to sit down with us. A gente pode fazer até uma brincadeira linguística, We can even have this game with linguistics we can play. né? Todo mundo tem uma área, Everyone has uma área que Jesus quer passar, everyone has an area in which Jesus needs to pass by. que ele precisa passar, That he needs to. It's que é necessary. necessária. It's necessary that he goes through. Se nós quisermos vida abundante, nós precisamos deixar Jesus passar na área que mais dói na nossa vida. If we want an abundant life, then we need to allow Jesus to walk through that area which gives us the most pain. Yeah. Some area. Every one of us have a some area. Some area. Eu acredito I believe que Jesus se conectou com aquela mulher, that Jesus connected with that woman, trazendo para ela uma revelação, bringing to her a revelation, dando para ela giving to her algo que ela não tinha antes. something she did not have before. O poder da correção The power of correction é muito menor is much less do que o poder do acolhimento. than the power of taking someone in. Nós precisamos criar espaços We need to create spaces para que as pessoas se sintam seguras, so that people feel safe, para que elas não possam se esconder, that they don't need to hide para who que elas they não are, possam esconder a sua dor, that they don't need to hide their pain, que elas não precisem se esconder e parecer que está tudo bem, spaces in which they don't need to pretend everything's okay. que elas não precisam buscar água ao meio-dia, porque se elas forem em qualquer outro horário serão julgadas. Spaces in which they don't need to go get water at noonday, because if they go at any other moment, they'll be judged. Jesus fala para essa mulher em João 4:11. Jesus says to this woman here in John 4:11, O frear é fundo. Vamos ler, esse aqui tem um outro bloco de texto onde eu faço uma substituição daquilo que a mulher fala e daquilo que Jesus fala para ela. in this other piece of text, I do a little substitution of the words of what Jesus said and what she said to him in verse 11. E ela fala para ele: como que você vai tirar a água? Esse frear é fundo.
She says to him, "How are you going to get water? The well is deep." Você é melhor do que o nosso pai Jacó que nos deu esse frear aqui? Are you greater than our father Jacob who gave us this well? Aí Jesus fala para ela, porque da água que eu lhe der, se fará nele uma PG. And she says, because she says to him, the water that I will give you will make itself this word, PG. João coloca a distinção nessas duas. Ela está falando de fonte de água e Jesus também está falando de fonte de água. Quando João escreve, ele dá duas terminações diferentes. When John is writing, he makes a difference between the two words that they use for well and spring. He uses two different endings. Frear é um poço cavado por mão humana. Frear is a well that's dug by human hands. Aonde você tem que ir lá todo dia com o seu cântaro, encher e mal dá para sobreviver naquele dia. Where you need to go every single day, take your water jar and fill it up, and it can barely get you through the day. É um sistema que você se esforça It's a system in which you are making the effort para saciar sua própria sede. to satiate your own thirst. Jesus está falando para essa mulher, Jesus is saying to this woman, olha, se você soubesse o que eu quero te dar, if you only knew what I want to give you, o que eu quero te dar é um PG. what I have to give you is a PG. Qual que é a determinação do PG? Não é um poço cavado por mão humana, é uma nascente que brota de dentro da terra. Ela é viva. Não precisa que você construa nenhum sistema de proteção. Não precisa que você construa nenhum sistema. Você não precisa de esforço. PG is not a system that's dug, it's not a well that's dug by hands. It's a spring of living water whose fount comes on its own. You need it. Não depende de você. It doesn't depend on you. Ela sacia a sua sede, It will satiate your thirst. mas ela brota But it springs up. e pode também saciar a sede de outros. And it can also bring end to other people's thirst as well. Jesus é movido por propósito, Jesus is moving himself through purpose. mas a nossa condição humana nos move por necessidade. But in our human condition, we are moved by need. Nós somos, depois de Adão, todos nascemos depois de Adão, estamos desconstituídos da glória de Deus, estamos separados. We who were born after Adam are separated from the glory of God. Nós estamos separados. We are separated. Nós estamos distantes. We are far away from. Nós estamos fora do design divino. We are outside the divine design. Se nós ainda estivéssemos conectados a Ele, If only we were still connected to him, nós não teríamos sede. we wouldn't be thirsty. Talvez você tenha carregado cântaros a sua vida inteira. Maybe your whole life you have been carrying these heavy water jars. Talvez você carregue cântaros para saciar a sua sede. Maybe you've been carrying these water jars to put out your thirst. Talvez você carregue já um cântaro Maybe you're carrying this water de jar traição. of betrayal. Sorry. Talvez você carregue um cântaro de depressão. Maybe you're holding on to a water jar of depression. Talvez você carregue um cântaro Maybe you're holding on to a water jar of de rejeição. rejection. Talvez você carregue um cântaro de trauma. Maybe you're holding on to a water jar of trauma. E não importa o que você tente fazer para alimentar aquele, para colocar mais água ali, nada sacia a sua And sede. it doesn't matter what you do to fill up that jar, nothing can quench your thirst. E você pode tentar todo dia de manhã ir lá naquele poço, pegar mais água, mas no final do dia o seu cântaro vai estar vazio. And every day in the morning you can go there, try and fill up water, but at the end of the day, your water jar still ends up empty. Então Jesus está falando para essa mulher, não importa o que aconteceu com você. So Jesus is saying to this woman, it doesn't matter what happened Não to you. importa o que fizeram para você. It doesn't matter what they did to you. Não importa, eu não quero saber. It doesn't matter, I don't need to know. Tudo que eu estou te oferecendo é a troca de um sistema. All that I have to offer you here is the exchange of a system. Eu estou te oferecendo uma troca de sistema onde você não precisa produzir água para suprir a própria
sede. Você não precisa produzir a sua própria água. I'm exchanging you with a system in which you don't need to produce your own water. Você está ouvindo o que eu estou falando? Are you listening to what I'm saying? Are you hearing me? Jesus está falando, eu não sei o que você está procurando, eu não sei se você está procurando afirmação, se você está procurando amor, se você está procurando reconhecimento, eu não sei o que você está precisando colocar na sua jarra para matar a sua sede. Jesus is saying, I don't know what you're looking for. Are you looking for affirmation? Are you looking for love? I don't know what you need to put into, to quench your thirst, to put into that water jar. Mas uma coisa eu quero dizer para você, existe um sistema mais eficiente que você pode usar, que você nunca mais terá sede. But Jesus is saying there is a more efficient system in which you will never thirst again. Hallelujah. Todos nós temos jarros que precisamos encher. Every single one of us have water jars that need to be filled. Todos nós tivemos o nosso coração quebrado um dia. Every one of us had our heart broken at some point. Jesus está demonstrando aqui, nessa conversa com essa mulher, nessa interação. Jesus is demonstrating here in this conversation, in this interaction. Não importa o seu comportamento, Your behavior doesn't matter porque o seu comportamento é sempre resultado da sua sede. because your behavior is always a result of your thirst. Mas Dani, a minha filha está viciada em droga. Oh, but Pastor, my child is on drugs. Não, ela não está viciada em drogas. No, they're not addicted to drugs. Ela está com sede. They are thirsty. Mas Dani, o meu casamento está acabando. But Danny, my wedding, my marriage is ending. Vocês dois estão com sede. Both of you are thirsty. Mas Dani, eu tenho uma depressão que eu não consigo resolver. Eu já fui a médico, eu já orei, eu já pedi oração, nada resolve. But Danny, I have a depression that I've gone to the doctors, I've talked to people, I've taken medicine, nothing gets this resolved. Tudo que você me disser, Everything that you say to me, Jesus está falando para aquela mulher, é uma fonte inesgotável. Jesus is saying it's a fount that never ends. Não importa o tamanho da sua sede. Doesn't matter how thirsty you are. Ela é uma fonte de água viva que não para de brotar. It is a spring of living water that will never stop welling up. Sabe por que tem tanto pastor que hoje em dia está tendo burnout, tá cansado, tá desiludido, tá quebrado, tá quase desistindo? Do you know why there's so many pastors that are tired, exhausted, broken down, almost giving up? Porque a gente está tentando corrigir comportamentos e direcionar as pessoas a um lugar que não é a fonte. Because we're trying to correct behaviors and direct to people to some place which isn't this well-watered spring. Você pode tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. You can try to become a better person every single day. Gerenciamento de comportamento é exaustivo. Behavior management is exhausting. Sabe o que é transformador na sua vida? Do you know what's going to transform your life? Quando você pega o seu cântaro When you take your jar e você se encontra com ele and you meet him e ele abre espaço para você. and he creates space for you. Não para te julgar, Not to judge you, não para apontar o dedo, not to point a finger at you, mas para te acolher. but to bring you in. Eu fui uma das primeiras pessoas a me converter na minha família depois da minha avó. I was one of the first people to convert my family after my grandmother. Ela era da Assembleia de Deus She was from the Assembly of God, e aí ela se converteu so she be converted. e ela me levava toda terça-feira para a reunião de oração. And every Tuesday she'd take me to the prayer meeting. E naquela reunião de oração era uma reunião de libertação, porque só tinha libertação. And that prayer meeting ended up being a deliverance meeting because that's all they had there. E também uma reunião onde as pessoas recebiam muita cura interior. But it was also a meeting which people received a lot of inner healing. E crescendo eu via And as I grew up, I could see as pessoas virem para aquele lugar, people come to that place, colocarem os jarros delas no chão, place their jars on the ground, que eram
Aquelas coisas que faziam ela se comportar de maneira errada. which were all the things that made people behave in a certain way, in an incorrect way. E elas colocavam aquilo no chão. They would put that on the ground. E eu via minha avó falar para elas: And I saw my grandma say to them, existe uma água there is a water que não só limpa você, that doesn't only cleanse you, mas que mata a sua sede. but will also quench your thirst. Vai matar a sede da sua família. It's going to quench your family's Vai thirst. matar a sede das pessoas ao seu It's redor. going to quench the people around you's thirst. Vai matar a sede dos seus amigos. It's going to quench the thirst of your friends. Mas primeiro você tem que entregar o seu cântaro. But first, you have to give up that water jar. Eu não sei o que você carrega, qual o sistema de proteção que você criou. I don't know what you've been carrying around. I don't know what system of protection you've created Para proteger aquilo que te provoca sede. to protect that which brings you thirst. Eu não sei se você passou por rejeição. I don't know if you've gone through rejection. Eu não sei se você passou por um lar quebrado. I don't know if you've come from a broken home. Eu não sei se você passou por uma traição. I don't know if you've experienced betrayal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. But I want to tell you this thing. Você precisa abrir essa área You da need sua to vida. make this space in your life. Sentar de frente para Jesus naquele poço. Sit face to face with Jesus at the well. E entender que o sistema que ele te oferece And understand that the system that he's offering you, é muito mais eficiente do que o seu. it's much more efficient than yours. Eu queria falar uma coisa para você sobre essa mulher. Let me tell you one more thing about this woman. Ele oferece para ela água e ela diz: sim, eu tenho sede. He offers her water and she says, yes, I'm thirsty. E ela diz no versículo 15: And in verse 15 she says, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, the woman said to him, Sir, give me this water, para que eu não tenha sede e nem venha aqui tirá-la. that I can no longer thirst, that I need to come back to get water. E Jesus disse: And Jesus said, vai e chama seu marido e volta aqui. go, call your husband and come back. Respondeu a mulher: And the woman answered to him, eu não tenho marido. I have no husband. Disse-lhe Jesus: And Jesus said to bem her, disseste que não tem marido, you are right to say you have no husband, pois 5 maridos tiveste, because the fact is you had 5 husbands, e agora o que tens não é teu marido. and the man you have now is not your husband. E isso disseste com verdade. What you have just said is quite true. Disse-lhe a mulher: Senhor, Sir, the woman said, vejo que és profeta. I can see that you are a prophet. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that this is a place where you must worship in Jerusalem. Jesus lhe disse: mulher, crê-me, Woman, Jesus replied, believe me. vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Vós adorareis o que não conheceis. You Samaritans worship what you do not know. Nós adoramos o que conhecemos, We worship what we do know. porque a salvação vem dos judeus. For salvation is from the Jews. Mas a hora que vem é agora, Yet a time is coming and has now come em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Porque o Pai procura a si mesmo adoradores como estes. Because for they are the kind of worshipers that the Father seeks. Deus é espírito, God is spirit, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. and his worshipers must worship in spirit and in truth. Disse a mulher: And the woman said, sei que há de vir o Messias, I know that a Messiah called Christ is coming. e quando ele vier, And when he comes, nos anunciará todas as coisas. he will explain all this to us. E Jesus olha para ela e diz: Then Jesus looked at her and declared, prazer, eu sou o Messias. pleasure to meet you. I am he. I am the Messiah. Eu quero contar uma coisa para você sobre essa mulher que é muito importante que você descubra. I want to tell you something that's very important that you discover. Eu acho que é muito raso quando a gente ensina que Jesus chegou no poço, saiu, quebrou 700 anos de tradição, simplesmente para dizer para essa mulher: você está em pecado. I think it's very
surface level when we see all of this happening, when Jesus breaks 722 years of tradition, comes before this woman and says to her, "You're wrong." Ela tinha 5 maridos. She had 5 husbands. Se você fosse do século I e você ouvisse isso, If you're from the first century and you heard such a thing, talvez não seja a sua conclusão, mas toda vez que pregaram para mim sobre essa mulher, it may not be the conclusion that you came to, but every time they preached about this woman to me, tinha um som de acusação, there was a kind of accusation behind tinha um it. som de que a culpa era dela, It had a little bit of guilt and blame behind it. tinha um som de promiscuidade que ela carregava. It sounded like she was promiscuous, that she carried that. Vocês sentiram isso também toda vez que a Did you gente feel prega? that? Have you felt that when it's been preached? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Let me tell you something. Pela lei judaica, a mulher não tinha direito civil. In the Jewish law, women had no civil rights. A única pessoa que poderia emitir divórcio era o marido. The only person that could divorce her was the husband. A mulher não tinha direito de pedir divórcio. She had no right to request divorce. Então, quando a gente olha e acredita que essa mulher foi divorciada 5 vezes simplesmente porque ela era promíscua ou estava com um monte de homem na vida dela, So when we look at this scene and we see that this woman was married 5 times, maybe because she was promiscuous or because she had so many men in her life, a gente precisa historicamente entender we need to historically understand que é impossível que ela pedisse o divórcio porque não existia direito civil para a mulher. that it was impossible for her to ask for divorce because she had no civil rights as a woman. Samaria era um lugar sincretista. Samaria was a syncretic place. Existiam 2 escolas rabínicas que dominavam aquela There época. were 2 rabbinic schools that dominated that area. A escola de Shammai, The school of Shammai, que era uma escola conservadora, which is a conservative school, que diria: você só pode se separar da sua mulher se ela te trair e você puder comprovar. that there would say that you can only separate from your woman, you can only divorce her if there is betrayal and you can prove it. Mas você também tinha uma escola de Hillel, que era a escola que influenciava Samaria. But there was also the school of Hillel, a school that influenced Samaria. E Hillel era completamente liberal. And Hillel was completely liberal. No Talmud, e no Mishá, que diz ali os achados rabínicos, In the Talmud and in the Mishak, it says there in the rabbinic readings, a escola de Hillel dizia: the school of Hillel would say, você pode se separar da sua mulher se ela queimar o seu jantar. you can separate from your wife, you can divorce her if she burns your dinner. Eram as coisas mais triviais possíveis. It was absolutely trivial things. Lembre-se, a mulher nessa época era uma cidadã de 2ª classe. Remember, women were second-class citizens. Então, se ela falasse alto com você e você não gostasse, So if she raised her voice to you and you didn't like it, e quando alguém se divorciava de uma mulher, and if somebody divorced a woman, ela automaticamente estava sem casa. she automatically had no more home. Ela automaticamente virava uma sem teto. She automatically was homeless. Não tinha divórcio, não tinha advogado, não tinha corte, ela não tinha direitos. She had no divorce, she had no court, she had no lawyer, she had no rights. Mas mesmo assim, But even so, contra toda a tradição, against all tradition, por que a Bíblia menciona que ela teve 5 casamentos? why does the Bible mention that she was married 5 times? A escola de Shammai diz que se você casa com uma mulher que é separada, The school of Shammai says that if you marry a woman that's separated, that's divorced, cuidado, muito cuidado, não faça isso, não vale a pena o risco social. be careful, be very careful. The social risk is not worth it. Aquela mulher era uma mulher de aliança, ela teve 5 casamentos, ela não teve 5 casos, ela não teve 5 namorados, ela não teve 5 rolos. That woman was a woman of alliance, of covenant. She didn't have 5 boyfriends. She didn't have 5 people that she was seeing. She had 5 marriages.
O cesto que ela que não era marido foi o que sobrou para ela, porque senão ela viraria uma escrava ou passaria fome. And the sixth one was the one that was left over that if it were for him, she would become a slave or she would die hunger. Então ela se colocou debaixo de uma situação que não tinha direito nenhum legal. So she submitted herself to this situation in which she had no legal rights to. Então Jesus, quando vem falar com essa mulher, So when Jesus comes and speaks to this woman, ele não vem num tom de julgamento. he doesn't come with a judgment tone. Existem scholars e estudiosos e pastores que estudam profundamente a Bíblia e eles dizem que muito provavelmente There's schools and scholars and pastors who study this and say that very probable, essa mulher poderia ser estéril. it's very probable that this woman may be barren. Ou talvez ela tivesse tido maridos que morreram. Or maybe she had husbands that had A died. expectativa de vida naquela época era de 35 a 45 anos. Life expectancy at the time was 35 to 45 years. E por que é importante a gente entender isso? So why it's important for us to understand this? Porque Jesus foi a Samaria Because Jesus went to Samaria. por uma mulher que carregava um cântaro. Because to find a woman that carried a water jar, Uma mulher que era a rejeitada. woman that was rejected, Uma mulher que era completamente à margem daquela a sociedade. woman that was marginalized by society, Que muito provavelmente sofreu 5 histórias de abandono, ou de perda, ou de morte, 5 vezes. that very probably suffered 5 times either death or abandonment or loss. Não existe registro histórico ou bíblico dizendo que essa mulher, em maneira alguma, era promíscua. There are no historical records that say that this woman was promiscuous. Jesus chega para ela e diz para ela: Comes to her and says, eu quero trocar o seu sistema de sede, eu quero trocar o seu sistema. I want to change the system that's within you. Eu quero trocar aquilo que você carrega uma sede. I want to exchange something with you because you carry a thirst. O cântaro que você carrega, The water jar that you carry, você acredita que é isso que é o suficiente. you believe that that's enough for you. O que eu sei que você pode carregar What I know that you're able to carry é infinitamente mais do que você acredita sobre você is mesmo. infinitely more than you believe about your own self. Jesus não vem te julgar. Jesus did not come to judge you. E a cura começa quando você entende que tudo que ele fez por você foi te acolher e te redimir. Healing begins when you understand that everything that he did for you was to bring you in and to redeem you. Todo o plano de cruz foi para redenção, para reunificar, para ter um relacionamento, para poder novamente ter comunhão real, design divino com você. The whole plan of the cross was about redemption, was about bringing together, was about divine purpose to have communion with you. Você entende isso? Do you understand this? Você entende isso? Do you understand this? Quando você muda a maneira com que você pensa When you change the way you think e você para de pensar nas coisas que te aconteceram and you stop thinking about the things that happened to e you você para de tentar resolver as coisas que fizeram com você ou contra você, and you stop trying to solve the things that were done to you or against you, e você para de tentar saciar a sua própria sede. and you stop trying to quench your own thirst, Você sabe o que acontece? do you know what happens? Jesus fala para você: Jesus quer trocar says de to you, sistema? Want to change systems? Você quer trocar de sistema? Want to change systems? Aquilo que ele quer fazer em você The thing that Jesus wants to do in you é infinitamente maior do que aquilo que você acredita que ele quer fazer em você. is infinitely larger than that which you believe he wants to do in you. O que prova que existiu mudança real nessa mulher. What proves that there was true transformation in this woman Mudança gera movimento. is that change brings movement. Aquela mulher sai daquele encontro
that woman leaves that encounter. Deixa aquilo que era o sistema de proteção dela. She leaves behind her protection systems. E vai ganhar uma cidade. And she goes to win over a city. Ela é a primeira evangelista dos evangelhos. She's the first evangelist of the Gospels. Ela é alguém que completamente improvável. She is completely improbable. Primeiro, uma mulher que teve 5 casamentos, rejeitada 5 vezes provavelmente. A woman that was rejected 5 times, married 5 Humilhada times. pela sua cidade porque não podia nem pegar água com as outras mulheres. Humiliated by her city because she couldn't even go get water with the other women. E Jesus And Jesus vem comes e mostra para ela quem ele é. and shows her who he is. É a primeira revelação de quem ele é claramente. It is the first clear revelation of who he is. É a primeira vez que ele diz eu sou It's the first time he says, I am, para ela, to her, para ela, to her, para ela. to her. Sabe por que eu acredito não existe o nome dessa mulher? Não tem registro do nome dessa mulher. You know why I believe there's no historical record of the name of this woman? Porque acho que João queria construir um arquétipo. Because I think that John wanted to build an archetype Para dizer para você e para mim. to say to you and to say to me. Eu sei que você tem cântaros que você carrega. I know that you have water jars you've been carrying. Eu sei que você tem pesos que você carrega. I know there's been weights that you've been carrying. Tem pesos que você carrega por tanto tempo que você nem sabe que eles podem serem deixados no chão. I know there's weights that you've been carrying for such a long time that you don't even realize that you can lay them down. Mas Jesus quer dizer para você hoje, But Jesus wants to say to you today, não importa a dor que você viveu. the pain that you've lived through doesn't matter. Não importa o que aconteceu com você. It doesn't matter what's happened to you. Não importa aquilo que fizeram com você. It doesn't matter what people did to you Ou o que você fez. or what you did. Existe muito mais poder na conexão com o divino. There is much more power when you connect yourself with what's divine. Quando você se conecta com aquele que é a fonte de todas as coisas. When you connect yourself with the source of all things. E aí eu quero te dar uma coisa muito prática. Let me give you something that's very practical. Se você tem sede If you're thirsty e algum lugar da sua alma precisa de cura, and there's a place in your soul, somewhere in your soul that needs healing, para de esconder. stop hiding. Para de esconder. Stop hiding. Você precisa achar um núcleo, um grupo de pessoas que é confiável o suficiente, You need to find a nucleus, a group of people that are trustworthy, onde nós possamos confessar os pecados uns aos when outros, we can confess our sins unto para que another, possamos ser sarados. so that we may be healed. Existe poder na declaração de você dizer eu preciso de ajuda. There's power in the declaration to say, I need help. Nós somos corpo e assim Paulo diz que somos ajustados, somos dependentes um do outro. We are a body, and Paul says that we depend on one another. That's how we're adjusted. Não importa o julgamento externo que as pessoas façam de você. External judgments that people make toward you don't matter. Deus tem um propósito na sua vida e é God- necessário que Ele passe no meio da sua dor para que você possa nunca mais ter sede. God has a purpose in your life, and it's necessary that He goes through the midst of your pain so that you can no longer thirst again. E você pare de dizer tá tudo bem, And that you may stop saying it's okay quando não está. when it isn't. Sabe qual é o poder que o inimigo tem na sua vida? You know what the power the enemy has over you? Aquilo que é oculto, That which is hidden. aquilo que você não tem coragem de confessar, That which you don't have the courage aquilo to que confess. você não tem coragem de colocar para fora, That which you are unable to é bring aquilo que você out. esconde, The things that you hide. é aquela voz que você alimenta por dentro. It's the internal voice that you're feeding. Enquanto você esconder a sua dor do seu Salvador, você terá sede.
While you hide your pain from your Savior, you will still remain thirsty. Ele não está aqui para te julgar. He's not here to judge you. Não importa o que você It fez. doesn't matter what you've done. Não importa o que fizeram com It você. doesn't matter what they have done unto you. Existe cura em confessar aquilo que você precisa de ajuda. There is healing when you confess that you need help. Todos somos pecadores e distantes estamos da glória de Deus. We are all sinners and separated from the glory of God. Não importa para ele. To him, it doesn't matter. Você sabe por quê? You know why? Ele pagou um preço grande por você. He paid a very high price for you. E você tem direito And you have the right de viver em abundância. to live in abundance. Não deixe que nenhuma mentira Don't allow any lies convencer você do oposto. to convince you otherwise. Se você tem algum espaço, algum pedaço do seu coração que carrega uma sede, que carrega uma fome, que carrega uma necessidade de uma visita divina, If there's any space in your heart that carries the need to be visited, to have a true divine encounter, fica de pé. stand up. Existe algo que eu aprendi na minha vida There's something that I learned in my life, que é muito mais fácil that it's much easier quando você declara o que você tem, when you declare what you have, quando você sabe nomear o problema que você tem. when you're able to give what you have or what you're feeling a name, Não o comportamento que você exerce porque você tem aquele problema. not a behavior that you're exercising because you have that issue. Quando você pega aquilo que você carrega, que você não tem coragem de confessar para ninguém, que você carrega sozinho nos meio-dias da vida. When you take that which you have no courage to confess and to bring out to others, when you've been carrying it through the noondays of life, Jesus cura o seu coração. Jesus then heals your heart. Ele cura a sua alma. And he heals your soul. E Ele enche o seu espírito. And he fills your spirit. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Please place your hand over your heart now. Eu sei que muitos de vocês podem ter tido traumas que precisam de acompanhamento. I know many of you may have traumas that need some counseling. Eu sei que muitos de vocês tiveram questões que vocês precisam trabalhar e trazê-las para fora aos poucos. I know that many of you have issues that you need to bring out slowly, that you need to work through. Todos nós temos. Every single one of us do. Não tem vergonha em precisar de ajuda. There is no shame in asking for help. Não existe nenhuma vergonha em necessitar que o seu Salvador te dê de beber. There is no shame in needing your Savior to see you. Coloca a mão do seu coração Place your hand over your heart e peça a Yeshua, and ask for Yeshua. peça ao Espírito Santo, Ask the Holy Spirit, o Ruach HaKodesh de Deus, o Espírito Santo, the Holy Spirit, para vir sobre você. to come over you. Coloca a mão no seu coração Place your hands over e your pede para Ele heart dizer para você: and ask Him to speak to you. Jesus, Jesus, qual é a área da minha vida? what is the area I need you to work in? Qual é a área da minha vida What is the area in my life que eu preciso deixar você passar por ela? that I need you to allow to go through? O Espírito Santo vai falar com você agora. Holy Spirit speaking to you now. Tem uma pessoa aqui que sofreu um trauma muito forte aos 12 anos de idade. Quem é você? There's someone here who suffered very strong trauma when you were 12 years old. Who are you?
Vem aqui, por favor. Come here. Nós vamos orar por você. We're going to pray for you. Global Team, can you come maybe come here to pray for these people, and then maybe I will send some people to the back. I don't know how we're going to do that. Seems pretty crowded here. But could you just come to the front? Não se distraia, coloca a mão no seu coração. Don't be distracted. Place your hands over Eu your não quero heart. provocar em você nenhuma emoção. Eu não quero que você sinta nenhuma emoção provocada pela música. I don't want you to move through emotion that's caused by the music. Esse é um momento onde o Espírito Santo de Deus vai falar com você. This is a moment where the Holy Spirit of God is going to speak to you. Tem alguém aqui que sofre de insônia por mais de 10 anos. Quem There's é? someone here that suffers from insomnia for over 10 years. Vem aqui para eu orar, Who is para a it? gente orar por você. Come here so we can pray for you. A ciência hoje admite que existem muitas das manifestações do nosso corpo. São dores da nossa alma. Science research shows us that there's a lot of physical symptoms that are actually come from pain in our soul. Nós não acreditamos que toda necessidade de cura vem de buracos ou de questões ou de traumas da sua alma. We believe that there's healing that's symptoms and diseases that are caused by things that come from your soul. Mas nós acreditamos sim que o Senhor quer te curar em todas as instâncias da sua vida, We don't believe that every disease para que comes você from tenha soul. vida plena. But we believe that God wants you to have a full, abundant life. Tem algumas pessoas aqui que têm a doença autoimune. There's some people here that have autoimmune diseases. Eu queria que vocês viessem para frente. Eu quero I'd orar like por you to come up vocês. here. We'd love to pray for you. Vem, Holy Spirit, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Antes de você ir, eu quero orar com você e a gente vai descer para orar por essas pessoas. Se você quiser receber oração, você pode vir aqui na frente. Mas feche os seus olhos, eu quero orar com você. Before you go, if you'd like to receive prayer, you can come up here. But close your eyes now. We'd like to pray for you. Nós temos o time da Global lá atrás também. Se não tiver mais espaço aqui, nós temos gente lá atrás para orar por você. If there's no more space up here, we have people in the back that you can pray with as well. Coloca a sua mão pro alto. Coloca a mão no seu coração, uma mão no seu coração e a outra mão pro alto. Place one hand on your heart and another one way up high. E diz assim comigo: And say this with me. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, eu sou seu. I am yours. Eu permito que você visite I allow you to visit me. todas as áreas da minha vida I allow you to visit every area of my life que precisa que você visite. that needs you to visit. Eu te dou permissão I am giving you permission para entrar nas áreas mais profundas do meu ser. to go into the depths of my being. Tem alguém aqui que recentemente foi ao médico? Pode colocar sua mão pro alto. Pode continuar orando. Keep raising your hands, keep praying. Tem alguém que foi recentemente ao médico e foi diagnosticada com uma doença, esqueci o nome, mas é algo que você fica fazendo assim com os seus dentes? Bruxismo.
Is there someone here that went to the doctor recently recentemente? and was diagnosed with Você? gnashing of their teeth? Eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Holy Spirit, come over us. Nós temos sede, somos necessitados do seu toque. We need you. Eu quero orar por você. Tem duas mulheres aqui. Uma parece que você está de roupa jeans. Eu tive uma impressão de ter visto você. Duas mulheres aqui que foram diagnosticadas com câncer There are two de women here mama. that have been diagnosed with breast cancer. It's as if I had a vision of you. I think you're in jeans. Cadê você? Where are you? Vem pra frente. Come up here. Vem aqui, nós vamos orar por você. We want to pray for you. E se vocês que estão aí não querem receber oração, e podem ficar no seu lugar. Se vocês precisarem sair, podem sair. Mas eu queria pedir um favor a vocês. Que como igreja nós pudéssemos interceder pelas pessoas que vieram aqui na frente e disseram que tem sede. Que você como igreja, como corpo, interceda e declare. Não se distraia nesse momento, esse é um momento santo. Esse é o momento onde Jesus está dando de beber para pessoas que vão dar de beber para cidades. A Global Awakening viaja, né, faz essa missão entre, né, as cidades do mundo todo, levando o nome do Senhor Jesus para que ele seja conhecido, ativando ministérios, avivando, né, os crentes, né, que querem mais do Espírito Santo, que buscam mais do Senhor. A Global tem um novo projeto, que é a Global University. Eu vou chamar a Tati. Tati, vem cá. A Tati é aluna da Global. Boa noite, Tati. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? A gente vai explicar sobre a Universidade da Global Awakening, mas eu queria que você contasse para a galera que está em casa o que é que te fez entrar, aderir, pensar assim, não, esse curso de formação em teologia é para mim. Então, foi numa época da minha vida que eu estava indo em bastante situações e não estava sabendo lidar. Por exemplo, ia visitar alguns lugares e sentia o que a pessoa estava sentindo, sentia dores, sentia impressões. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Aí eu fui falar com o meu pastor. Nesse dia que fui falar com o meu pastor, ele falou assim, a palavra de conhecimento que você está tendo. E aí, neste dia também, teve uma live que foi anunciada, apareceu para mim, do Dr. Randy, que ia ser aberta. E eu participei. Quando eu participei, bateu tudo o que eu estava vivendo. Eu falei, é aqui que eu tenho que estar. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida de entrar nessa faculdade. Eu estou no 3º semestre, eu estou amando, passa muito rápido. Eu faria tudo de novo, os 2 primeiros, porque são conteúdos muito valiosos. E além de ter os conteúdos, a gente tem a oportunidade de colocar em prática nos eventos. Hoje, por exemplo, eu estou como voluntária e eu consigo colocar em prática aquilo que eu aprendo na faculdade. E isso é valioso, não tem outra faculdade. Então não é só uma teologia, mas é um aprofundamento do reino mesmo, do Senhor, para aquilo que Ele quer fazer, né, através das nossas vidas. Então, assim, é a melhor decisão que eu já tomei. Não, eu nem sei se eu tenho mais nada para falar depois disso, né, Tati? Mas olha só. Para quem está em casa, a Universidade da Global é online. Me corrija se eu estiver errada, tá? Ela é online, ela tem 4 anos de duração e ela reúne todo o time da Global para trazer para vocês, né? Então, essa formação em teologia e já com esse cunho avivalista, certo? Isso mesmo. E a gente também tem aulas, além do online, que a gente pode acessar um tempo que a gente tem disponível. A gente também tem aula ao vivo com todos os speakers, Dr. Randy, vários outros nomes do avivalistas, assim, que são muitos conteúdos muito valiosos, que não tem preço, não tem preço nessa faculdade. Perdão, desculpa, Tati.
Eu ia falar isso, assim, como será que é, né? Você ter em casa ali, ao toque de um botão, né? Aulas especiais com essas grandes figuras, com esses grandes homens que se levantaram, né? Receberam o chamado do Senhor e disseram sim, e têm trazido essa onda de avivamento, né? Ao longo dos anos e por todo o mundo, né? Isso, exatamente. E assim, a gente é ativado de uma outra forma. Porque a gente tá com eles, anda com eles quando eles vêm para o Brasil. A gente tem os momentos com os alunos, diretamente com eles. Então, assim, entre, gente. Não perca mais tempo. 4 anos vai passar da mesma forma. E passa muito rápido. É verdade, você pode passar 4 anos conhecendo mais o Senhor, né? Sendo avivado e avivando outras vidas, né? Porque, assim, é o que a gente sempre fala, né? O Senhor, ele virá buscar a igreja dele, a igreja gloriosa, essa igreja estará preparada e avivada, né? Proclamando, e a gente fala que quanto mais avivada a igreja está, mais perto a volta de Jesus está também. Então a gente crê nisso, a gente tem visto esse movimento aqui, né, no nosso país e em tantas outras nações, né, que tem sede e fome do Senhor, né? Vamos assistir comigo o vídeo sobre a faculdade, sobre a Universidade da Global? Roda a produção. E se o que está te impedindo não for falta de chamado, mas falta de preparo para viver o destino que Deus te entregou? Há mais de 20 anos, Dr. Randy Clark chegou ao Brasil e isso mudou tudo. Uma palavra foi dada, não por ele, mas para ele. And Brazil will become the #1 sending missionary country of the world. Ele obedeceu. E o que começou como uma visita se tornou uma missão. Dessa obediência nasce uma escola. O mesmo ensino que formou Catherine Ruonala, Leif Hetland, Heide Baker e outros grandes líderes do avivamento. Não é apenas teologia. É um bacharelado em teologia avivada com prática ministerial e certificado pelo MEC. Faça parte do nosso time Global Awakening Brasil. Seja preparado, ativado e enviado. Global Awakening University. Seu chamado começa aqui.